Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 7. Eu sou Daniel Ibarra, Glênio Madruga, tudo bem com você? Tudo jóia, saudações cavalarianas para ti e para cada um dos nossos ouvintes que acompanham a gente toda semana. Pois é, a gente já falou de bêbado aqui, a gente já falou de tanta coisa, hoje a gente vai falar das coisas que as pessoas usam para atirar uma nas outras, né? O que tem na mão, o nego joga. O que tem na mão, nem sempre a guerra segue os manuais, né? Na hora do desespero, o que dá para usar no combate, a gente usa. Lembrando que, né, se a gente for buscar o momento em que o homem começou efetivamente a guerrear, efetivamente brigar um com os outros, isso começou quando o homem começou a desenvolver a agricultura. E aí aquela vilazinha, não é, do lado da outra, que uma produz, a outra não, aquele cara que não produz, que está com fome, ia para cima, matava o sujeito que tinha o alimento, ou seja lá o que for, ficava com as mulheres, matava os filhos e toca o pau, né? E vamos disputar território, campo fértil, terrinha do lado do rio, que tem um barrinho um pouco melhor. É isso aí, vamos em busca de recursos. E aí, com o avançar da tecnologia, né, o homem gosta de fazer coisa que mata os outros. Em determinado momento ele viu a necessidade de tentar atingir o inimigo sem que ele precisasse engajar efetivamente o inimigo, né? Pois é, melhor para todo mundo, para todos os envolvidos, né? Principalmente para o atacante, que pudesse submeter o outro sem tanto impacto para si, né? Senão até o objeto primeiro do conflito se perde, né? Se não tem benefício, se não tem gente para ser beneficiada pelo resultado do conflito, não tem por que fazer o conflito. Exatamente. Aí começaram a criar catapultas, trabucos, qualquer coisa que pudessem lançar para dentro de um local murado, um local fechado, uma cidade, uma base, né? Sim, porque junto com o cultivo e a agressão comum, né, inerente ao ser humano, que tá aí uns elementos que eu acho que separa o humano do restante dos animais. O ser humano ter essa capacidade de desenvolver métodos cada vez mais criativos para matar o seu semelhante. É uma coisa que passa do instinto para o raciocínio para desenvolver esse tipo de dispositivo de morte e destruição. Né? E a gente é bom nisso, né? Mas a humanidade não para nunca, né? Vê que dessas catapultas, esses trabucos que lançavam, não sei se lançam, não, ainda tem alguns exemplares em museus, em parques históricos que lançam. Tem alguns malucos também, engenheiros, que acabam querendo recriar esse tipo de coisa. E eu sempre quis fazer uma miniatura disso. Um dia eu vou fazer uma miniatura de madeira para jogar coisa pela casa. Não sei se a Suzane vai gostar, mas é um risco que a gente corre, né? É um risco. E aí eles jogavam, além dos tradicionais, vamos começar lá atrás, pedras, né? E qualquer outra coisa que pudesse causar dano. Mas jogavam outras coisas também, né? Não, e como toda guerra tem morte, né? E como cadáveres não cheiram muito bem, logo alguém pensou em botar esses cadáveres nas catapultas e jogar para dentro da cidade dos outros. Então, além da sujeira, do fedor, para desmobilizar, para balançar o moral do pessoal que estava fortificado, ainda tinha-se a possibilidade de lançar cadáveres que morreram por doenças contagiosas. Então, todo tipo de peste conhecida na antiguidade, no medievo, ou então vetores de doenças, né, pulga, carrapato, seja lá o que tenha infestado aquilo, era jogado junto com os cadáveres para dentro de cidade. A gente tem caso, né, igual na Crimeia, 1300 e pouco, agora me fala o nome, o ano certinho, que estima-se que uma das grandes ondas de peste na Europa medieval foi num ataque desse, de jogar empesteado morto para dentro de fortificações na Crimeia. Olha, eu não duvido que até merda devem ter jogado já, né? Não, jogaram. Saiu... A gente está gravando isso, para se o ouvinte não escutar meio por agora, a gente está gravando isso dia 19 de maio.
de 2017. Semana passada tinha notícia, tanto na televisão quanto na internet, de pessoal de manifestação na Venezuela jogando molobosta, né? Pessoal fazendo molotov, merda diluída e tacando no pessoal nas tropas do Maduro. Então, como a gente falou, a criatividade não falta, assim, não tem arma, se tá difícil, faz molobosta, joga molobosta, atinge o moral do adversário do mesmo jeito. Molobosta é muito bom, cara. Dá pra jogar molobosta aí, com esse monte de coisa aparecendo em Brasília, tem um monte de gente pra jogar um molobosta, hein? Tem, alvo não falta. E ainda fazendo o link com o que a gente falou do lançar esses cadáveres contaminados para dentro de fortificações, né? Na falta dessas armas de lançamento, sempre dá para jogar essas doenças, esses vetores, em suprimento de água, né? Ou em fontes elevadas que iam para a cidade, ou em rios que desembocavam dentro da cidade. Então, sempre tinha como fazer alguma coisa dessa. E aí a gente pulando o muro, vamos dizer assim. Imagina o sujeito que está lá defendendo a sua cidade, seu forte, sua fortificação, e começa a chover corpo morto Exatamente. em decomposição caindo na sua cabeça e obviamente se espatifando, imagina a sujeira, né? Quicando, exatamente. Imagina a sujeira. Deve ter negócio que não causa morte imediata, mas o moral do pessoal que está fortificado vai pro brejo, né? Não tem como se sentir bem, manter a força de combate com um pedaço de gente doente caindo. Não, imagina o pessoal, é quase um Angry Birds, né? Um Angry Birds de gente morta. Exatamente. E aí imagina isso cair dentro do poço de água, né? Sim. Dentro da fonte de água. Isso me lembrou uma coisa, desculpa meu querido ouvinte, mas eu tenho que falar isso. Tem um forte aí em Florianópolis, um forte, se não me engano, construído pelos portugueses, você sabe o que eu tô falando? E que a fonte de água deles ficava do lado de fora da fortificação. Qual que é o forte? Você lembra qual que é o nome? É o forte de São José da Ponta Grossa. E hoje, no final, ali na Praia do Forte, né, bem na divisa da Praia do Forte com o Jurerê Internacional Norte da ilha. Isso. Então, meu querido ouvinte que estiver em Santa Catarina, ou que vá visitar Florianópolis, cidade maravilhosa, vai até o forte de quem? Repete aí. São José da Ponta Grossa. São José da Ponta Grossa, e você vai ver que os portugueses ergueram um forte e deixaram a fonte de água pro lado de fora. Do lado de fora da fortificação. Exatamente. Aí depois a gente faz piada com o português, o pessoal fica chateado. E um outro detalhe, né? Tinha um morro atrás do forte, então... pois é. Na invasão espanhola de 1777... ainda que tivesse uma resistência efetiva do forte, que não aconteceu, mas ainda que tivesse acontecido, imediatamente os espanhóis tomariam esse terreno elevado e atirariam no forte de cima para baixo, sem qualquer tipo de defesa contra a munição dos espanhóis. Realmente é... Provavelmente com o uso de molobosta também. Não podemos esquecer descartar o uso, é verdade. Mas voltando um pouquinho para o nosso PHM. Sim. Ou seja, começou aí, né? Joga pedra, joga gente morta, gente morta infestada de piolho, todo tipo de vetor de doença. E aí você estava comentando de contaminações, né? Pois é. E tem uma contaminação que as tropas espanholas fizeram contra as tropas francesas interessante, né? Pois é, virada do século XV para o século XVI, aí bem na época dos descobrimentos ou dos achamentos, pessoal, ouvinte, escolha o termo que melhor lhe aprouver, né? Num conflito em 1495, houve uma tentativa de contaminação do estoque de vinho das tropas francesas com sangue de pessoas contaminadas com hanseníase. Deu certo? Pensa o que era isso. Eu ainda estou correndo atrás de fonte. Eu acho que esse ponto, acho que a gente precisa fazer um PHM depois só em cima disso. Porque é um negócio muito interessante pensar esse tipo de sacanagem militar, vamos dizer assim.
Porra, justamente na bebida, né, cara? Isso não se faz, pô. Pô, Tem que ter fair play até na guerra, vai. Exatamente. Minimamente. Se bem que teve sabotagem de vinho, continua tendo, a gente vai ver aí registros de sabotagem de vinho até Segunda Guerra Mundial. Sim, sem dúvida. Se você não leu, ouvinte, leia Vinho e Guerra. Exatamente. Vinho e Guerra e depois o Champanhe, dos mesmos autores. Isso, é um casal, se não me falha a memória, eu tenho ele aqui em casa, eu tô com preguiça de até Dom ele olhar. E Kladstrup. Isso, e mostra exatamente essa luta silenciosa das vinícolas francesas contra os alemães, né? Ou seja, os alemães tomavam só vinho ruim, pelo menos na maioria das vezes. Quando chegava. Quando chegava. Tem um coronel britânico, Henry, né? Porque o nome dele é muito francês para esse cara ser britânico. Henri Boquete. Vamos deixar nos comentários depois, pessoal. Eu imagino seja Henry Bouquet ou Henry Bouquet, mas é Henri Boquete. Vamos lá. O que ele fez? Pois é, ele estava envolvido na expansão do território britânico nas Américas, atual Estados Unidos, né? E nos conflitos com os indígenas, com os moradores locais. Aí ele fez uma manobra, sugeriu a distribuição de cobertores para os índios na região de Fort Pitt, na Pensilvânia. Aí que os cobertores estavam todos infectados com varíola. Puta que eu pariu. E a doença devastou boa parte da população nativa do local. Mas esse era um gigantesco de um filho da puta, hein? Eu espero que ele tenha tido uma morte bem dolorosa e bem vagarosa. Talvez de varíola. Ou então ele tem que ter pago um boquete pra alguém, viu? Porque não é possível. Outro ponto que a gente tem que pesquisar, ver que fim levou o Henri Boquete. Henri Boquete. Tá que eu pariu, britânica ainda, filha da puta. Mas, que mais, Mac? Tem mais coisas interessantes aí. Tem mais coisa agora, vindo para o século XX já, né? Ideias estranhas. Morcegos-bomba foram utilizados pelos americanos na Segunda Guerra Mundial também, numa tentativa de fazer ataques incendiários em áreas industriais das ilhas japonesas. A ideia é ridícula, mas foram feitos planos de distribuição de morcego, de manutenção de morcego. Foi estudado todo o ciclo de vida do morcego. Ele hiberna, então não precisa de manutenção, não precisa de comida, não tem que fazer muita coisa. Então tudo isso foi estudado, foi feito e foi autorizado em janeiro de 42 pelo Roosevelt. Um abraço, cadeirante. Um abraço para ele. Então os morcegos foram lançados, depositados, estocados no Japão. O que eles fizeram? Eles amarraram um explosivo no morcego? Isso, com temporizador. Então eles foram lançados durante o dia, eles se espalharam, se ocultaram durante o dia nos prédios que eles escolheram, né, na verdade. Os morceguinhos escolheram. Não dá para combinar com o morcego que ele vai atingir, né? E daí, à noite, os temporizadores foram acionados e os bichinhos explodiram tudo. Relativamente, né, funcionou, né, teoricamente. O bicho foi, se escondeu e explodiu. Só que usar B29 é bem mais efetivo. Passa com a B29 em cima, abre a comporta, desova o troço todo lá e vai embora. Então não foi muito pra frente isso aí. Eu me lembro que os japoneses eles tinham balões de altitude, né? Tinha. Pra atacar a costa americana. E não tinha pouco. Matou pouquíssima gente, né? 6 pessoas morreram com ataques de balões. E mais alguns feridos durante 6 meses de operação. Quantos balões que eles lançaram? E a última coisa que eu vi era em torno de 9 a 12 mil balões que foram lançados do Japão. 9 a 12 mil balões? Dos quais entre 300 e 1000 deles chegaram na costa americana, entre 44 e 45. Então, por mais que tenha sido absolutamente inefetivo, o Japão conseguiu atacar os Estados Unidos, a parte continental dos Estados Unidos. Atingiu com explosivo. Essas armas tinham um potencial de incêndio muito grande
e de abalo moral. A mesma coisa que a gente falou antes do abalo moral da população. Tanto que o governo americano proibiu a veiculação de notícias sobre isso. E a maioria das notícias só surgiu depois do final da guerra. Porque ia dar um forrobodó gigantesco se fosse noticiado que o Japão estava conseguindo atacar a costa americana. A costa oeste americana. Sem dúvida nenhuma. Mas, bom, efetividade zero, né? Zero. Não. Zero. Tanto quanto o morcego, cara. O Vietnã teve algo interessante também, né? Com relação a esse negócio de você jogar algo diferente no seu inimigo. Inusitado, muito obrigado. É. Seu vocabulário é sempre tão efetivo, tão lindo. Obrigado, mano. Pois é. A historinha é mais ou menos assim. Em 4 de novembro de 65, alguns combatentes do Vietnã tropeçaram no meio de uma patrulha lá de reconhecimento. Um negócio absolutamente fora de contexto para eles. Então, no meio do mato, tinha um objeto branco com aletas de um lado e aberto, com uma boca aberta do outro. Aparentemente de cerâmica. Então, após uma rápida análise do local e de constatar que não tinha mina, não tinha explosivo, nada, eles concluíram que era uma privada, era um vaso sanitário. Que beleza. Pois é. O vaso, ele pertencia originalmente à base de Dixie Station, no mar da China, uma base americana. E o que ele estava fazendo no meio do mato? Pois é. O vaso já ia ser jogado fora, já ia ser jogado em algum lugar. Daí um piloto de um VA-25, um Sky Raider, avião que já estava em operação desde 1946, se não me engano, na Força Aérea Americana. Isso a gente está falando de 1965. O piloto chamava Clarence Stoddard. E ele teve uma ideia genial, assim. Ele resolveu resgatar essa privada, caracterizar ela com símbolos que normalmente se colocam em explosivos e prendeu essa privada na asa do avião dele junto com explosivos normais. Né? Uhum. Então ele saiu para a missão e após bombardear os alvos, ele lançou o vaso que quase arrebentou a asa do avião dele na saída. E isso em comemoração da Força Aérea Americana pelos 6 milhões de pounds. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões e 700 mil quilos de explosivos lançados na Guerra do Vietnã. O interessante é o nome da operação, Operação Sunny Flush. Exatamente. Para você, meu querido ouvinte que não tem familiaridade com a língua de Shakespeare, flush é usado pelos americanos para dar descarga. Então você dá o flush, é dar descarga. Então Operação Sunny Flush. Bem interessante. Gostei. Bem legal. Gostei. Mas tem um último aqui. Sempre fica mais ridículo. Né? Assunto. Que eu acho que esse é o mais ridículo de todos. Não dá para ser mais imbecil do que isso. Não dá. Não dá para ser mais imbecil do que isso. E olha que a gente não está falando de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Tá? Sim. Em 94, um laboratório em Ohio, o Laboratório Wright, produziu alguns exemplares de potenciais armas químicas no futuro, né, para uso no século XXI, para poder apresentar às Forças Armadas dos Estados Unidos. Né? Pessoal, aqui produzimos. A pesquisa continua, né? Tem que pesquisar coisas para usar. E estão pesquisando armas químicas, aquela coisa. E um deles era uma bomba gay. Oi? Uma bomba gay. Entenda, tá. Não era que a bomba era gay. A bomba não era gay. O que eles queriam eles estavam pesquisando algum tipo de substância de caráter hormonal que conduzisse a um surto de comportamento sexual impróprio nas linhas inimigas. Eles queriam contaminar o soldado inimigo, para o soldado inimigo, ao invés de lutar, ficar beijando, né? Ficar um colocando o tatu no buraco do outro. Cara, sabe o que eu acho mais ridículo disso? De verdade. Não é ideia. Que ideia ridícula? A gente tem ideia ridícula todo dia. Sim. Né? Se a gente começar a anotar as ideias idiotas que a gente tem por dia, por hora, a gente faz relatórios assim enormes.
o que me impressiona é isso ir para frente, sabe? Uma ideia dessa, chegar no laboratório, o laboratório aprovar orçamento, colocar dinheiro e falar, ok, vamos pesquisar. Bota os chefes do laboratório, né? Gay. Exatamente. Como assim uma ideia dessa vai para frente? E sei. Foi, né? Foi, pelo menos pesquisado foi. Pesquisado foi, né? Não entendo que isso não foi para frente de maneira nenhuma, afinal, homossexualidade não é provocada por bomba. Por bomba, né? E nem o cara vai se apaixonar imediatamente pelo seu colega de trincheira. Exato. Né? E querer fazer luta de espada com ele. Exatamente. Aí isso me lembrou, cara, um vídeo que eu vi uns tempos atrás. Achei que você ia falar que tinha te lembrado do Smith. Um abraço pro Smith. Me lembrou um vídeo, não sei se a gente já chegou a comentar isso em algum CGCast, de um experimento que foi feito, se não me engano, com tropas britânicas, mais ou menos por essa época do Vietnã, com LSD disperso. Então eles testaram LSD com uma tropa britânica para ver o que efeito que isso teria em campo. Para ver se os caras ficavam doidão a ponto de não perder a combatividade, né? Exato. E ficavam, né? Tem vídeo, se o ouvinte der uma busca aí no YouTube, LSD, British Troops, um negócio assim, você vai ver o pessoal tropeçando, caindo no chão, rachando o bico de dar risada, totalmente sem critério militar nenhum, assim, a operação. É quase a piada mortal, né, do Monty Python. Pois é. Sensacional. Se você não conhece Monty Python, meu querido ouvinte, procure. Vá atrás. Dá até para encontrar legendado, às vezes até dublado, se você não fala inglês, e um dos esquetes dele é sobre o exército britânico na Segunda Guerra Mundial, criando a piada de matar, né? A piada mais engraçada do mundo. Era tão engraçada que matavam os alemães. E só os alemães entendiam a piada. Pois é. Sensacional. Mas bom, depois da bomba gay, tá bom por hoje, né? Não, chega, né? Chega, não vamos traumatizar ninguém. Tá, então tá bom. Meu amigo ouvinte, obrigado. E a gente volta na próxima. Meu querido Madruguinha, um abraço. Eu tenho um recadinho, Segura a gravação. Eu tenho um recadinho. Recadinho, vai lá. Caro ouvinte, depois de a gente já ter gravado aqui no Clube de Generais 17 CGCasts, e com esse, o 7º Partículas de História Militar, a gente fez uma parceria com a Amazon. Então, praticamente todos os livros que a gente já recomendou estão no nosso site com link direcionado para compra. E, caro amigo, colega, ouvinte do Clube de Generais, que comprar um livro por esse link nosso vai ajudar a gente na manutenção do Clube dos Generais. Então, maravilha. Caso queira comprar um livro desse, compra com a gente, usa o nosso link lá, dá uma forcinha para nós aí, porque é sempre bom, sempre tem despesas para manter tudo isso no ar. E é legal. E os livros são muito bons. A gente não indica para isso, né? Para virar recurso. A gente indica, como a gente já falou nos primeiros CGCasts, é sempre bom relembrar, a gente só indica livros que a gente conhece, que a gente confia, que a gente sabe que são fontes interessantes. Quando tem alguma ressalva, a gente já avisa no próprio momento ali da indicação bibliográfica. Então é tudo livro bom, tudo livro ponta firme, se dá para confiar. Não querendo encher a nossa bola como indicadores de bibliografia, mas o pessoal do Clube de Generais tem alguma experiência de leitura em história militar, aí a gente indica coisa boa sempre. Maravilha. Então, se foram, né, o 17º CGCast eu ainda vou editar, meu querido ouvinte. Mas esse é o 7º PHM. São 24 podcasts, cabem direitinho com a bomba gay que a gente falou aqui. Olha que beleza. E eu falo de Campinas. Aí, ó. Pronto. Então tá bom, meu querido. É só isso? É só isso. Chega pra hoje. Então tá ótimo. Manda um abraço pra Suzane. Mando sim, pode deixar. Abração, a gente se fala. Valeu. Valeu, ouvinte. Obrigado. Tchau.